Mais que especial, aqui estou com duas pessoas especiais, aliás, dois jovens, né? E o podcast de hoje, o assunto é o chamado de Deus na vida dos jovens. Bom, gente, eu quero desde já convidar aqui o jovem Elias. Eu tô rindo aqui porque ele tem um apelido aqui. Deixa eu dar isso. Mas bom, isso não tava deixa no isso briefing. pra lá, vamos lá falar com o jovem Elias aqui. E nós sabemos que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, é um pouco complicado, né, para os jovens. É complicado, mas não é difícil estar na caminhada cristã aí. Mas nós vemos que tem muitos jovens na presença do Senhor. E eu gostaria que o Elias falasse aqui um pouco pra gente. E aí, Elias, como você se converteu ou você nasceu no berço evangélico? Conta pra gente aí um pouco. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Então, foi até bom você ter colocado nesse ponto, porque eu nasci no berço evangélico. Eu nasci no berço evangélico. E não é por eu ter nascido no berço evangélico que é mais fácil ou não encontrar o chamado de Deus. Até a gente veio por Samuel. Então, como eu nasci já num lar cristão, eu posso dizer que eu sou muito feliz e sou muito privilegiado, porque poucas pessoas têm essa oportunidade desde o início, ter esse temor desde criança. Então eu cresci já num lar cristão e num lar de músicos. Meu pai é cantor, minha irmã, e eu sempre cresci com essa referência. Eu até, antes de começar o podcast, eu brinquei, que eu não sabia qual era o meu chamado. E de fato é uma caminhada longa pra gente entender qual é o chamado, não é de um dia pra noite, não é porque a gente nasceu na casa, no berço evangélico, que a gente sabe qual é que é o nosso chamado. Durante muito tempo da minha adolescência, ou infância / adolescência, eu fiquei, será que louvar é o meu chamado ou não? Por quê? Será que eu estou fazendo isso porque meu pai fez e minha irmã fez? Será que o meu não é pregar? Será que o meu não é... Entendeu? Só que, obviamente, já vivi várias experiências com Deus. E realmente, estar na casa do Senhor, louvando a Ele, dando adoração a Ele, é aquilo que realmente me faz feliz e mexe muito comigo. Eu sempre participei de grupos de louvor. E foi só ter tido a oportunidade de ser regente que as coisas começaram a desandar, não é? Porque quanto mais você faz coisas na obra do Senhor, é mais fácil você encontrar o seu chamado. Verdade, porque muitas vezes tem pessoas que, no caso, vamos falar diretamente dos jovens, porque esse podcast é jovem, muitas vezes tem jovens que eles ficam muito tempo lá e muitas vezes a gente tem que ter uma atitude, né? Não é só esperar e Deus ir lá e falar, bem, vai fazer, não, tem que ter uma atitude, não ficar no banco. Às vezes Deus usa alguém para falar, você tem um chamado para isso, aí a pessoa fica lá no banco tanto tempo, não tem uma atitude, tem que ter uma atitude. Mas no seu caso, desde pequeno, você já teve esse desejo de louvar Deus ou não? Já, eu sempre louvava, era muito estranho, porque eu sempre gostei muito de música. Obviamente, quando via num lar cheio de música, a gente, querendo ou não, a gente é influenciado pelo meio onde a gente está. Só que no meu caso, eu gostava muito de cantar, mas, por exemplo, eu já não tinha muita afinidade com instrumento. Entendi. Você com não toca nenhum instrumento, já era uma então? coisa, ainda não, pretendo. Porque acho que a gente está aí na casa do Senhor, e quanto mais a gente souber para a obra, que também vira uma chavinha. Aí que tá, eu nunca tive vontade de tocar instrumento, mas para fazer coisas para a obra e para Deus, me despertou essa vontade. Despertou, né? Então, por isso que eu digo, é muito importante. Por isso que eu digo, quanto mais você faz as coisas para Deus, você vai entendendo a prioridade, o que a obra do Senhor precisa. E eu, na minha igreja, antes dessa, eu era do grupo de louvor, justamente porque não tinha mais ninguém para louvar. Meu pai trabalhava, minha irmã também não tinha tempo, também trabalhava, tinha eu ali. Então eram uns grupos de louvor só de 3 pessoas, e ninguém tocava, era no playback mesmo, era na raça. Sim. Mas aí, lá, durante essas experiências, depois com mais experiências de louvor, pessoas chorando, sentindo a presença, eu entendi, ok, é aqui que é o meu lugar. Mas chamar Deus, né? O chamado de alguém. Chamar de Deus é lindo, né? Deixando claro aqui que pra gente entender o chamado de Deus em nossas vidas,
nós temos que ter uma comunhão com Deus constante, né? Uma busca na oração para que nós possamos ter uma sensibilidade ao Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito Santo para que nós possamos entender quando Ele está falando com a gente, né? É igual a gente podemos citar, né, 1 Samuel, né? Igual a gente vê que Samuel cresceu no templo, mas Samuel não conhecia a voz do Senhor. A palavra de Deus ainda não tinha sido manifestado a ele, né? E a gente vê que numa visão ele reconhece a voz do Senhor, porque ele estava ali, né, com ele, crescia ali no templo. E a gente vê que numa noite, né, numa madrugada, eles já se deitando, Samuel ouve, né, alguém chamando ele, chamando pelo nome dele. Então ele vai até o sacerdote ali, perguntando, né, por ele ter chamado ele. Ele diz a ele que ele não tinha chamado a ele para ele voltar, né, e se deitar. E novamente Samuel escutava, né, ali a voz chamando ele, e pela terceira vez ele disse a ele: volta-te a deitar, e quando te chamarem, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ali Samuel foi reconhecer pela primeira vez a voz do Senhor. E a gente vê que Samuel, que ele crescia no templo, né, crescia ali nos ensinamentos do Senhor, mas ainda não conhecia, não tinha um encontro com Deus. Ele não estava atento ali, porque quando nós estamos no caso nosso hoje, nós estamos aí em busca, em oração, consagração, né, meditação da palavra, ligado no trono de Deus, com visão espiritual. Aí nós conseguimos, quando o Espírito Santo fala com a gente, nós temos discernimento, nós ouvimos a voz dele, nós sabemos que é ele que está falando com a gente. E é assim que Deus nos direciona para o nosso chamado também. Porque às vezes alguém fala assim para você. Se um jovem fala, tô sem direção, igual ontem um jovem falou pra mim, eu não sei qual é o meu chamado. Eu falei pra ele assim, então vai na oração, vai na busca, na comunhão com Deus, na oração, que Deus vai direcionar você certinho. E é desse jeito. E não é óbvio, né? Porque nem ele, de partida, entendeu. Às vezes as pessoas à nossa volta também não sabem qual é o nosso chamado. A gente também não pode perguntar isso a ninguém. É uma coisa também muito pessoal e aí que tá do jeito que você falou, Sueli. Estar na palavra, estar na comunhão. Ele crescia no tempo. Está na comunhão. Na Bíblia não fala exatamente a idade, mas a gente vê que ele já sabia, conhecia a palavra. E mesmo assim não foi óbvio para ele. Sim. Mas ainda mais eles precisavam de alguém para ser usado naquele tempo. Até porque foi uma época que a voz do Senhor começou a ser muito escassa para o povo. Ou seja, não era tão recorrente como era no tempo de Moisés, etc. Então foi num momento muito de turbulência que aquela época que eles estavam vivendo, e Deus levantou Samuel como profeta. Ainda mais isso nos dias de hoje. Nos dias de hoje são dias turbulentos também, e Deus quer usar profetas. E tem gente aí com chamado. As pessoas têm que estar com sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E hoje em dia, você falou uma coisa bem certa, que hoje em dia, principalmente falando de jovens, com o barulho do dia a dia, das coisas que vai acontecendo, muitas vezes isso tampa, né? É como se tampasse a visão e os ouvidos também, espirituais, tudo que acontece em volta. É igual quando Geazim, Eliseu estava lá e estava toda aquela cidade cercada. Eliseu teve que orar para Deus, para Deus abrir a visão de Geazim, para ele conseguir ver que em volta daqueles montes tava um monte de carros de fogos. Mas quando ele acordou, que ele viu aquele lá, viu aquele grande exército, ele se apavorou, ele ficou assustado. Ele não conseguia ver, ele estava no patamar espiritual que ele não conseguia ver que Deus estava com eles e que tinha um grande exército ali, muitos carros de fogos para proteger eles ali. E hoje em dia não é diferente, com muitos jovens, falando em jovens, e muitas vezes por causa de tudo que acontece no dia a dia, dos conflitos que jovens têm, porque jovens têm muito conflito, tanto jovens quanto adolescente, tem muito conflito. Eu já fui jovem. Ainda é. Tem muitos conflitos que muitas vezes as pessoas não entendem. Às vezes tem pessoas que acham que jovem não chora, que jovem não sofre, que só porque é jovem, que às vezes muitos acham que jovem não tem nada o que fazer, porque é jovem, porque não é casado, não tem filho. Mas jovem chora, jovens têm conflitos,
não é? E até às vezes pode ser, até às vezes ser mais difícil, porque quando somos mais velhos, aprendemos com esses erros na adolescência e na juventude. A gente ganha experiência passando pela juventude. Desse jeito. Quem não tem experiência sofre mais. Nossa, isso é verdade mesmo. E a experiência, a questão da experiência é muito importante. É muito importante, porque a gente vai no decorrer da vida, eu falo de mim, que já sou jovem, senhora, mas desde quando eu tinha meus 13 anos, eu era adolescente ainda, eu li a Bíblia. Eu lia muito a Bíblia. Eu ficava lá, até alguém falou um dia pra mim, isso parece que é doida, só fica lendo a Bíblia. Mas eu continuava lendo, eu não entendia nada. Mas eu lia a Bíblia, todo dia eu lia, eu anotava, eu riscava a Bíblia. E só que isso foi muito importante pra mim, pra minha vida depois, no decorrer da minha vida espiritual, porque no decorrer da minha vida de adolescente, 13, 14, 15 anos, tudo que eu li, o Senhor me lembrava. Isso foi importante para me passar por várias experiências na minha vida, tanto espiritual, entendeu? E isso me ajudou muito. E isso é muito importante até para os jovens de hoje, para os jovens, para os adolescentes. Totalmente. Já nesse tempo, mesmo que é difícil, igual, alguém fala para mim, até um jovem falou para mim essa semana também, eu não tô conseguindo mais ler a Bíblia, eu não tô conseguindo orar, eu falo, eu não tô com vontade, mesmo que você não tenha vontade, leia sem vontade. Não tá com vontade? Pega e leia sem vontade. Que ali desperta a vontade. Desperta a vontade. Porque isso é muito importante, é um alimento para nós, entendeu? Para todos nós. Então é muito importante que nós lemos a Bíblia e meditemos na palavra do Senhor e oramos e buscamos a presença do Senhor. Mas, Elias, e qual a dificuldade que você teve aí na sua caminhada? Qual foi a maior das dificuldades que você teve? Uma dificuldade, assim, na vida do cristão a gente passa por muitas dificuldades. Tem vários níveis, Olha, eu posso citar aqui duas. Uma mais leve e outra mais pesadinha. A mais leve é a questão de se acomodar, né? Como eu me acomodei muito na música, depois que eu peguei a regência dos jovens, ano passado, não foi difícil, porque eu até comentei com o pastor que eu gosto de desafio, né? Isso é importante. E o jovem precisa disso. O jovem gosta de desafio. O jovem precisa disso para crescer, porque eu vi, medo eu não tenho, mas eu fiquei ali, será que eu, sendo jovem, mais jovem, no meu conjunto, eu sou um dos mais jovens. Sim. E sou regente. Então eu pensei, será que é uma responsabilidade muito grande e é uma autoridade espiritual que eu preciso ter? Porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar nos ensaios. A gente não sabe o que a gente vai encontrar em visita no lar. A gente não sabe o que a gente vai encontrar na caminhada. Então, o que eu pensei assim? Pensei, não, vou buscar mais. E uma coisa abriu a outra. E uma porta vai abrindo outra. Quando eu vi, já estava até pregando. Eu nunca tinha pregado na minha vida. Que bênção. Que bênção. E a segunda coisa é realmente a música. Assim, na minha vida, na minha caminhada, eu sei que muitos jovens podem estar passando por isso. Há desejos carnais que a gente só vai deixar de senti-los com o tempo e se aproximando de Deus. Se aproximando de Deus. Se aproximando de Deus mesmo, assim, porque a gente até estava falando sobre isso, de algumas amizades automaticamente se afastarem. Não é a gente que empurra eles de lado, até porque nós somos luz, né? Sim. Luz afasta a sombra. Então, automaticamente algumas amizades foram se afastando e outra, eu gostava muito de música no geral. Sim. Secular. Muita. Entendi. Assim, eu evitava, por ter crescido no lado evangélico, eu evitava músicas profanas. Sim. Mas eu gostava de ouvir todo tipo de música. Batida, assim. Não que seja totalmente errado, mas eu gostava, por exemplo, às vezes eu tava lá batidão, você gostava do batidão. Sim, até em ginásio, até na academia, você gosta de ouvir umas coisas. E eu via... essa parte não tava no briefing. Mas, por exemplo, eu tava, sei lá, no dia a dia. Quando eu, mesmo assim, mesmo sendo da igreja, eu tava lá, sei lá, no meu dia a dia e tava com fone de ouvido e vinha uma música cristã. Eu pulava para ouvir uma mais mexida. E isso, com o tempo, quanto mais eu fui me aproximando, lendo a Bíblia, foi a questão de se acomodar. Eu deixei de lado essa zona de conforto, fui buscando mais e automaticamente fui deixando menos de ouvir. Sim. Então, com o tempo. Entendi. Mas ainda assim, não vou confessar, às vezes ainda na playlist ainda tem ali uma música, mas eu evito ao máximo. Entendi. Até porque, né? Sim. Não convém. Não convém. Todas as coisas que são lícitas, mas em tudo me convém. Mas todos nós somos uma batalha. Então é importante falar sobre isso. Temos. Líderes, toda a gente. E nós temos que ter a maturidade espiritual e de dizer assim, de ser
de ter decisão, de ter opinião, posicionamento. Isso, Posicionamento. desse jeito. E decidir viver para Jesus. Com certeza. E a Ingrid, jovem Ingrid, fala aí pra gente agora essa vez. Então, né? Ah, se quiser falar de sua conversão, fica à vontade pra falar um pouco. Eu vou aí. falar um pouquinho, né, sobre mim. Assim, eu não cresci, né, no berço evangélico, né, mas na minha família, né, a gente tem pastores, né, só que na caminhada, né, eles viviam longe, numa cidade diferente da gente, e quando eu me converti ao Senhor, foi através das minhas primas, né. Elas ficavam insistindo cada dia mais para mim começar a ir frequentar a igreja com elas, né? E a gente sempre, né, na adolescência a gente quer dar uma escapadinha, né? Mas elas foram insistindo cada vez mais, vamos. E eu passei, né, a frequentar, ia, né, uma vez sim, outra não. E até que um dia, né, num belo domingo, o Senhor deu um encontro comigo, né, na igreja onde eles congregavam, né, ali no Brasil. E foi quando eu decidi aceitar Jesus pela primeira vez, né, que eu levantei minha mão e confessei ao Senhor, né, aceitei a Jesus como o único suficiente salvador da minha vida. Porque ele também, eu já estava passando por um processo, né, a qual eu sabia que sozinha não dava. Não ia conseguir. E o único, né, que poderia mudar a minha vida era Jesus, né? Naquele momento também eu passava por algumas situações a qual eu não contava para ninguém. Era eu e Deus ali, né? Somente Deus sabia que para Deus nada fica em oculto. E depois que eu aceitei Jesus, né, eu comecei a frequentar, mas nunca tive aquela coisa de ficar no mundo assim, gostar de sair pra festa, essas coisas. Nunca tive esse desejo de colocar álcool na boca, nunca coloquei álcool na boca, nunca fumei nem nada. Essas coisas nunca tiveram gosto na minha vida. Há temores que ficam, né? Sim. Há temores que ficam. Nunca. Gostava de ouvir algumas músicas do mundo, mas fora isso, nada, né? E, né, comecei a frequentar Jesus, depois batizei, né, tive o batismo, comecei a ficar firme com o Senhor, e chegou um certo momento da minha vida também, a qual eu me afastei, me esfriei também, né, me acomodei ali. E eu vou falar isso aqui porque eu acho que é muito importante. E aonde quer que esse vídeo chegar, muitos jovens também podem se identificar, né? Porque é algo que acontece hoje em dia muito na juventude, na adolescência. Que é quando o jovem, o adolescente, entra ali naquele processo de depressão. Verdade. Foi quando, né, eu estava a passar por esse processo, eu já estava um pouco afastada, né, ali de Jesus, não frequentava a igreja, não lia a Bíblia, não orava, né, Sim. E Tava era um isolada. processo, sim, me sentia muito sozinha, e era onde eu começava a pensar em suicídio, começava a me mutilar, Meu Deus. né, e foi um processo ao qual não foi fácil. Claramente não foi fácil, mas, né, em todos os momentos eu senti o cuidado de Deus ao meu lado. Por conta que todas as vezes eu falo, quando Deus tem um propósito, tem um chamado sobre a vida da gente, não adianta. A gente pode tentar, pode fazer o que for, o inimigo pode lançar seta na nossa vida, que se Deus tiver um propósito, um chamado sobre a sua vida, ele vai cumprir. Né? Eu tentava várias vezes, né? Satanás colocava várias vezes na minha mente para me tirar a minha própria vida. Meu Deus. Mas a promessa de Deus sobre a minha vida era maior. E nunca, eu tentava, mas nunca que dava certo. Deus estava te guardando. Em todos os momentos Deus estava ao meu lado, me guardando. Então, né, a gente gravando esse podcast hoje sobre o jovem, eu quero falar para você jovem, né, que está a me escutar. Eu não sei o que você passa na sua vida, na sua caminhada, no seu dia a dia. Mas se você estiver passando por um processo assim, nunca pense que é o fim. Quando uma voz soprar no seu ouvido, acabou, tá tudo perdido, não acredite. Repreende essa voz, por conta que é um Deus no céu, que está no seu lado a todo momento. Verdade. E se Ele tem um propósito, um chamado para a sua vida, a promessa dele não vai falhar sobre a sua vida. Amém. E deixa eu só complementar isso, que isso que você falou é muito importante. E sabe, no domingo passado, no curso das mulheres, Sim. a irmã Márcia pregou. Sim. E ela falou sobre os vales de ossos secos. E teve uma frase lá que me tocou muito. Por exemplo, você sabia que você estava passando por aquele momento.
Só que tem muitos jovens na caminhada que não sabem Não. que estão passando por aquele momento. E eu sou prova disso, até um testemunho então vai contar. Na pregação da minha irmã, ela falou assim: talvez você já estava morto e nem sabia. Quando foi a época da pandemia, eu me afastei muito, porque a gente não estávamos congregando. Sim. E a minha congregação antiga fechou, etc. Eu me afastei muito, mas eu fiquei com aquele sentimento do tipo, eu tenho Deus, né? Eu tenho Deus está comigo, vou vendo aí algumas Tá bom igrejas, assim. o que dá, tá bom assim. Tá bom assim. Eu aprendi o que eu aprendi, Que tá ótimo. mas o que eu tava focado era no lugar e não em Deus. Isso mesmo. E eu sempre senti Deus comigo, me cuidando, sempre senti. Só que eu não reparei, mas eu tava morto espiritualmente. Tava morto espiritualmente. Tanto que quando eu voltei, eu chorei tanto e falei, não quero mais sair daqui. Eu até me emociono porque é muito maravilhoso como Deus age na nossa vida e nos guarda e nos dá uma oportunidade. Porque eu podia muito bem, sendo conhecedor, ter me perdido e quem sabe não ter tido mais oportunidades. A gente sabe que hoje em dia o mundo como é que tá, os jovens, se vê cada notícia triste. Tá difícil. E eu louvo a Deus por Deus ter me guardado. E por eu estar aí, vivo na caminhada. Verdade. E tá aí tá, como você, também nunca fui de festa e tudo. Mas o fato de você não ter Jesus. Você está morto. Você não tem nada. Você não tem nada. Você não tem nada. É um vazio que fica dentro de você que esse vazio somente Jesus Só Deus pode preencher. A gente tenta preencher esses vazios com várias coisas lá fora, mas não nada tem vai como. preencher. Nada Na verdade, tem como. o vazio que tem dentro de muitos é do tamanho de Deus. Só a presença então, só de Deus Deus pode pode preencher. E também é importante falar também, só o que tem até um pouco a ver com o teu chamado, que é sobre os dons, né? Também tá lá em Provérbios que se você fizer se você for mestre na sua obra, naquilo que você faz, você vai ser colocado perante reis. De certo modo, isso se você fizer o seu trabalho corretamente, você vai ser honrado, de certa forma, se você for mestre naquilo que você faz. Só que também há uma correlação entre chamado e o seu dom, né? Sim. Só que, por exemplo, eu posso cantar muito bem, louvar, mas isso pode não ser meu chamado. Meu chamado pode ser pregar, e pode ser aí que Deus vai me honrar. Entendeu? Verdade, porque pode ser aí que você isso também aí é tem interessante, porque quando eu comecei, até eu falo desde meus 13 anos, porque desde meus 13 anos vem isso. E eu sempre queria cantar. Eu queria cantar de qualquer jeito. A gente força uma coisa, às vezes não é. Eu queria cantar e não queria saber. E vou falar uma coisa, tipo, eu sei que existe muitos falsos profetas por aí, mas todas as vezes que Deus usou alguém pra falar comigo, tudo se cumpriu. E eu sempre encontrava alguém que falava, irmã, eu vejo você com o cajado na mão. Irmã, eu vou encontrar com você na tribuna por aí. Eu falava, eu não quero pregar não. Tu fala assim, eu não quero pregar não. Fez até CD, eu fiquei sabendo. Não, eu gravei isso daí em 2016. Eu falei, eu não quero pregar, eu quero cantar. Aí o que aconteceu? Depois que passou muitos anos, em 2016 eu gravei um CD. Só que 3 meses antes de eu gravar meu CD, eu fui convidada para pregar. E eu não recusei, fiquei muda, fiquei quieta. Aí eu estudei a semana inteira aquela palavra. Fui pregar, menina, preguei como se fizesse 10 anos que eu pregava. E aí, depois disso eu não parei mais de pregar e eu já não queria mais cantar. Só que todas as vezes que eu ia sair pregar, as pessoas me chamavam para cantar. Mesmo que eu falava que eu não queria, não, quero que você louve também. Eu quero que você louve e prega. Então todas as vezes que eu ia sair para pregar, eu cantava pelo menos um louvor. Sim. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, pra deixar isso como, até pra quem tá ouvindo, muitas vezes, infelizmente, acontece muito de a gente querer, vou falar no sentido de voz bonita. Sim. Eu falo assim que o homem vê de um jeito, mas Deus vê de outro. Você entendeu? Porque uma vez que eu louvei, isso faz muito tempo, eu não tinha nem gravado CD ainda, e eu tinha 14 anos nessa época. Eu louvei numa igreja e uma jovem chegou em mim depois e falou, irmã, quando você estava louvando, eu senti que foi como se um anjo tivesse posto a mão até na minha costa e eu recebi uma cura. Olha aí. Então, depois que eu gravei meu CD, eu entendi que
O homem pode olhar assim, voz bonita, mas Deus não olha. Deus olha o coração. Deus olha a intenção do seu coração. Você entendeu? Você tá louvando pra quê? Pra se aparecer? Tá fazendo pra quê pra Deus? Pra se aparecer? Ou pra adorar a Deus? Ou pra glória de Deus? Então, só que no decorrer da minha caminhada, eu não vou falar muito aqui porque tô falando da minha época de jovem, mas no decorrer da minha caminhada eu vi muitas coisas com isso. Então, depois que eu gravei meu CD, eu já não queria mais cantar. Só que eu comecei a lembrar de tudo que tinha acontecido na minha vida. Na época eu era jovem e adolescente. Então, sempre que eu tinha oportunidade pra louvar, eu louvava assim mesmo. E igual ele falou, eu queria cantar, mas na verdade Deus queria me usar na palavra. Não que Deus não possa me usar no louvor. Se Ele quiser me usar no louvor, Deus usa. Porque se nós buscarmos a Deus em consagração, em oração, quando nós for fazer algo para Deus, mesmo que você não tenha voz conforme o mundo quer ou conforme os homens acham, se Deus recebeu o seu louvor, acontece milagre, acontece cura, acontece maravilhas, entendeu? Até porque são os Isso é muito planos importante. de Deus e não são os seus planos, são sonhos de Deus e não são os seus sonhos. Até porque muita gente, isso é até engraçado, muita gente que até encontra o seu chamado facilmente, por exemplo, quando ela imagina, era uma cantora do mundo. Sim. Aí se converte, conhece Jesus e agora canta pra Deus e toca outras pessoas. Sim. Isso é usada por Deus também na música, no louvor, como fazia antigamente, só que dessa vez pra Deus. E isso é engraçado que a gente pode ver até muitos artistas aí do mundo secular, não gospel, ou até alguns gospel também, tem um sonho qualquer, pode ser música, qualquer sonho. E as pessoas, quando chega no sonho, atinge, se frustra. E é muito diferente da caminhada, da realização que você sente quando você está com Jesus. Porque quando você está com Jesus, você sente uma gratidão imensa. Nossa, você não tem como explicar. Você pode ver que aí, às vezes o teu maior sonho pode ser o seu maior pesadelo. Talvez não é para você ser um cantor renomado. Porque às vezes essas pessoas estão mentalmente exaustas, porque elas não era para elas estarem ali, né? Com certeza, existe. Celebridades que passam depressão, estão no fundo do poço, por quê? Conquistaram o sonho através do esforço, porque também está escrito na palavra aqui, do teu esforço você trabalhará. Sim. Conquistaram, ok, mas talvez não era para você estar ali, e por isso que elas passam por o que passam. E é muito diferente quando você faz para Jesus, porque é uma gratidão que não tem explicação, você não se arrepende de nada. Verdade mesmo, verdade. Não é? E falando sobre o chamado ainda, logo após a Ingrid vai falar aí sobre a maior dificuldade que ela teve aí na caminhada cristã, como jovem cristã. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui sobre o chamado de Deus em nossas vidas é que Deus, se vocês for observar pela palavra dele, ele chama pessoas que, aos olhos humanos, pessoas improváveis. A gente vê como exemplo Davi, né? Que quem era Davi perante, né, os seus irmãos, né? Perante o homem, né, o olhar humano. Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. E os irmãos dele eram homens de guerra. Talvez quando Samuel foi lá, que foi enviado por Deus na casa de Jessé, né? Ele já pensou de chamar Aminadab, Samá, porque eles eram homens de guerra, eram os homens fortes. Então eles pensaram. Tinham boa aparência, né? Eles pensaram, é aquele ali mesmo. Deus falou, não, Samuel, não olhe a aparência. É bem assim, né? Sim. Fala um pouco, Ingrid, sobre a maior dificuldade aí que você teve na sua caminhada como cristã, sendo jovem. Então, a minha maior dificuldade foi voltar. Né? Porque quando a gente afasta, né, um pouco da presença do Senhor, você fica, é igual o Elias aqui comentou, a gente se acomoda ali naquilo e depois é como se a gente não tivesse força para voltar para a presença de Jesus. Então a minha maior dificuldade foi essa, voltar, né? Mas através de muita oração também, a qual eu recebi, né, sobre a minha vida e tudo, foi que eu consegui voltar para a presença de Jesus. E eu vou falar uma coisa também que aconteceu muito comigo, que foi quando eu me afastei, que eu comecei a voltar para a presença de Jesus, eu tinha uma certa dificuldade de subir no altar. Tinha muita dificuldade. Eu subia no altar para louvar com a juventude e tudo, mas era como se eu não sentisse aquela vontade de estar ali, minhas pernas tremiam, eu não conseguia estar ali. Mas você não conseguia estar ali, não conseguia. Ou você não sentia vontade mesmo? Ao mesmo tempo, eu não sentia vontade e não conseguia estar. Era como se recebesse uma opressão por estar ali. Então não era um nervosismo que você sentia ali, aquele friozinho na barriga. Era opressão, né? Essa foi uma maior dificuldade a qual eu tive.
de voltar para a presença do Senhor. Mas conforme eu fui insistindo naquilo, né, recebi também várias orações, foi que eu consegui voltar para a presença de Jesus, assim. Ah, graças a Deus, né? Você voltou e também você teve atitude, né? Também, porque não Foi as adianta... orações e você teve atitude. Sim, porque não adianta também a gente não esforçar, né? É verdade. A gente tem que esforçar, querer também, porque não dá pra gente ficar, né? Se você vê que você não tá numa situação boa, a gente tem que escolher mudança sobre a vida da gente, né? Porque senão nada... Tem que reconhecer, né, o nosso lugar, né? É verdade. Sem contar que o que acontece, que eu imagino que acontece com muitos jovens, não só com jovens, mas com muita gente, é que muitas pessoas se desviam da igreja, se afastam da igreja e depois elas vão para o mundo, algumas aprontam algumas coisas. É como se fosse uma vergonha. Isso. Aí é algo que o inimigo implanta dentro da gente. Isso. Tipo assim, você aprontou tanto lá, E agora você tá lá afastou como e agora santinho. você tá aqui. É acusação, mais ou menos né? isso. Acusação do inimigo, que só ele que acusa, né? Pra você não estar E aí tem muitos que não voltam, por quê? Tem pessoas que falam, mas eu tenho que mudar primeiro. Não tem que mudar primeiro. Você tem que ir lá, conhecereis a Afinal, verdade, Jesus e a veio para verdade os vos doentes. libertará. Então, você não se trata antes de ir pro hospital. Você se trata no hospital. Trata no hospital. E a igreja é o hospital da alma. Com certeza. Então, tem pessoas que tem jovens que se desviam e se afastam do caminho do Senhor e às vezes faz algo e não quer voltar por vergonha, né? E não é bem assim, porque é necessário voltar, porque assim, se tá fazendo alguma coisa assim, ou tem um vício de droga ou um vício de bebida, igual diz a palavra do Senhor, que eu citei agora, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na casa de Deus, na igreja, o apóstolo Paulo fala sobre isso, que nós temos que congregar. É importante que volte, né? Que tome uma atitude e volte para receber a cura, né? Sim. E a libertação. E de certa forma, igual, por exemplo, se você está em um ministério, né? Vamos falar aqui como jovem, né? Porque a gente está sobre o podcast de jovem. Por exemplo, se você vai louvar ali na frente, você vê que... Não que eu tô citando aqui que eu já fiz isso, né? Mas, por exemplo, se você fez alguma coisa, você tá na igreja do Senhor, você quer estar ali, quer lá fazer a obra do Senhor, e você olha pra igreja, você fala, poxa, mas aquela pessoa sabe que eu fiz errado, né? Sim. E agora vai me ver aqui na frente, louvando e cantando. Isso é obra do inimigo. Tipo, só na sua mente, falando, agora a pessoa que tá te vendo lá na frente, né? Você não tava lá no mundo, não tava fazendo isso, sim, aquilo. E agora tá lá como santinho, cantando. É o que acontece. Mas assim, não é bem assim, né? Não. É necessário voltar, ter uma atitude, mesmo que tem pessoas orando, sempre as mães estão aí orando para os jovens, para os filhos, adolescentes, jovem que seja criança, mas é necessário ter uma atitude, porque Deus não vai obrigar você a nada. Não. Mas Deus te chama e você tem que dar uma resposta, tem que ter uma atitude, dar um passo, né, para Deus. E o Senhor sempre vai estar do nosso lado, não importa o tamanho do pecado, né? Verdade. O Senhor sempre vai melhor estar do mesmo nosso é lado. não errar, mas Sim. se aconteceu, né? Todos nós somos falhos, todos, A gente né, tem que muitas se vezes erram. arrepender e pedir perdão O importante, pra Deus. isso mesmo. O importante é se arrepender, né? Reconhecer o erro. Eu concordo. E é importante o jovem também procurar a verdade. Porque às vezes só nessas idades surge muita dúvida sobre o evangelho. Mas aí que tá. Às vezes até uma hipocrisia, de certo modo, porque às vezes a gente tem muita dúvida. Mas a gente tem a resposta aqui. Resposta na palavra. A gente tem a resposta pra tudo a palavra, né? o sacerdote, a gente tem a resposta com o pastor da igreja. Verdade. E quanto mais a gente está próximo de Deus, na palavra, de qualquer das formas, o Espírito Santo nos ajuda nessa revelação Isso mesmo. da palavra, Isso, né? que o Espírito Santo Então, se você começou, tem né? muitas dúvidas, às vezes você está tendo dúvida porque talvez você queira dentro de você refutar algo, né? Tá Só que acomodado e tá achando que convém ficar daquele jeito. Tem dúvida, mas não vai atrás procurar. é como se a pessoa soubesse no fundo a verdade, né? A pessoa conhecesse isso. no fundo a palavra. Mas é melhor não ver. Só que aí não vê, tá pro olho. Desse jeito. Então, e hoje em dia, vocês que são jovens aí, bom, essa geração de jovem, né? Geração. É difícil para vocês? Acha muito difícil servir a Deus? Hoje, nessa geração que a gente está vivendo, nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, porque tem muito jovem que fala, é muito difícil ser jovem, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que, tipo assim, eu acho assim, até mesmo olhando para a minha geração de jovens, é difícil, mas não é impossível. Não. Por quê? Davi era o quê? Jovem, venceu. José, quando teve a tentação. A tentação. Jovem. Sandraque, Mesaque, Abednego e Daniel, quando foi levado para a Babilônia.
Era jovem, e mesmo assim... E a gente vê também na palavra do Senhor lá em 1 Pedro, né, que o Senhor fala, né, eu vos escrevi jovem porque sois fortes, né? E a palavra de Deus está em vós. Mas também a gente tem que fazer a nossa parte, né? Precisa fazer. Então, e a gente vê também em 1 Samuel, o Senhor nos dando ali, né, um ânimo, falando seja forte, né, e corajoso. Então eu não acredito que seja difícil. Basta a gente ter vontade, né, e disponibilidade. E tem como conciliar, pergunta para os dois, tem como conciliar os estudos para quem estuda e tipo assim, com a obra de Deus, com os afazeres na casa de Deus, ou tipo igual Elias que louva a Deus, a Ingrid que gosta muito de estar fazendo missões, tá lembrando a palavra do Senhor. Tem como conciliar tudo? Com tudo eu falo, em relação a tudo, a conflitos e tudo. Posso só falar uma coisinha antes? Eu vou só voltando àquela questão de fazer muitas coisas. Por exemplo, eu não acho que seja difícil, porque, olha, viver para o Evangelho, a gente vê que antigamente havia muitas perseguições mortais. Sim. Hoje em dia a gente sabe aí da janela 4 por 10 por 40 que ainda existe. Mas a gente está num momento em que a gente não sofre assim violência física, a gente não é perseguido. Não. Então, assim, o único julgo que a gente tem é social. É um julgo aí social das pessoas, mas a gente tem que ser posicionado. E a carne que chama pra fazer outras coisas. E a carne que chama, claro. Pra fazer outras coisas. Assim, tem muito mais, tem diversões, né? Sim. Tem várias coisas que realmente puxam para esse lado aí do pecado, etc. Só que é só a gente realmente ser posicionado e a gente entender qual é a sua prioridade, né? Isso mesmo. Qual é a felicidade que você quer ter? Aquela felicidade eterna, que você sabe que sempre vai estar do seu lado, que o Consolador vai estar sempre do seu lado, ou aquela felicidade momentânea da carne, que depois você se arrepende, né? Vai fazer você sofrer. Às vezes até quem é do mundo e não conhece a palavra se arrepende de fazer certas coisas. Eu, quando faço alguma coisa para a obra, não me arrependo jamais. Sim. Entendeu? Mas aí, qual foi a outra pergunta que você fez? A segurança. Coube dentro disso mesmo, que era sobre a dificuldade que vocês têm como conciliar, fazer a obra de Deus e a vida dos jovens. E do dia a dia também? Dia a dia. Porque eu já vi jovem falando, eu não consigo conciliar a escola com a igreja, muita coisa pra minha cabeça. Então, para vocês é difícil? Vou deixar o Elias falar primeiro o que ele acha. Assim, eu posso até, imagina... Foi o que eu falei, eu tô no momento agora que eu não estou trabalhando por agora. Então, imagina, depois que eu peguei a regência dos jovens, foi quase uma coisa em cadeia, né? Sim. Eu faço parte dos 2 grupos de louvores, depois eu tô ali na mídia, eu tô ali fazendo muitas coisas, porque eu faço com amor. Sim. E eu tenho esse tempo. Isso é importante. Obviamente, Deus sabe das suas obrigações, o trabalho, e é até bíblico que temos que honrar os nossos patrões, etc. O nosso trabalho é importante, os nossos estudos. Sim, é muito importante. Mas o tempo que te sobra, e que sobra tempo. Às vezes a gente fala que às vezes não dá tempo. Na verdade, para Deus não é nem um tempo que sobra, né? Na verdade, exato. Assim, a gente conversou hoje, eu e a Ingrid. A gente acha tempo para tudo, mas quando é para obra de Deus, nós temos que pôr um obstáculo. Exatamente. Aí que eu ia entrar, porque muitos falam, não sobra tempo, mas não tem que sobrar tempo. Isso. E o engraçado, o interessante é que a gente fala, não sobra tempo, mas aí na hora que for pra pegar no telefone, sobra tempo, né? Sobra tempo. Tá ali passando se for a ver ali nas definições do tempo que passou em frente do ecrã, você vai ver. Aí tem verdade, tempo. Porque, por exemplo, a gente conversou também hoje, às vezes você convida um jovem cristão para fazer alguma coisa, aí às vezes o jovem não vai, ou a gente fica com receio de convidar, porque a gente acha que já é muita coisa. Só que, tipo assim, se a gente não envolver os jovens cristãos em alguma coisa, eles vão procurar outra coisa para fazer. Muitos vão pro telemóvel, pro celular, para assistir coisas que não convém. Muitos vão fazer, ou às vezes tem até amizades que levam para outros caminhos, porque acontece muito isso. E outra coisa também, que, como eu falei, nesse momento que eu tô, mas já teve uma época da minha vida, quando eu tava fazendo faculdade, que era fazer a faculdade no meio da semana, tinha ainda o estágio nesse mesmo dia e trabalhava final de semana. Chegou um tempo que isso enfraquece muito espiritualmente. Sim, é verdade. Porque eu chegava no culto, né? Eu chegava, imagina, o culto de domingo começa às 19, eu chegava o culto na hora do amém, eu chegava. Nossa, e esfriava muito, porque eu queria estar participando dos jovens. E outra, tem até uma jovem do conjunto que estava na mesma situação que eu.
E eu orando por ela, porque eu sabia o que que era. Eu sabia o que que é você querer estar na obra e não poder. Por isso que eu falo, se o jovem tem a oportunidade, faça. Porque quando você não tem, você se esfria espiritualmente. Esfria. Por isso que é importante que o jovem se envolva mesmo. Se envolva. E aí que você também vai encontrar o seu chamado. É fazendo as coisas para a obra de Deus. Servindo, né? É servindo. Aí o que que você pode fazer? No meu caso, eu orei a Deus. Falei, Deus, primeiro eu priorizei. Eu pensei assim, Deus te sustenta, não é? Sim. A gente vive do sustento. Graças a Deus eu tinha meus pais para me ajudarem. Muitos jovens são jovens adultos, já moram sozinhos e ainda não tem esse... A gente também tem que ter essa sensibilidade. Só que no meu caso, graças a Deus, eu tinha apoio dos meus pais. Eu pensei... Eu falei com a minha mãe, e minha mãe falou assim... Se tá te atrapalhando fazer a obra, sai desse trabalho. Eu falei, vou sair e aí Deus proverá. E proveu. Sim. Tá vendo? E proveu. Então, assim, é só você entregar nas mãos de Deus. E esse testemunho dessa jovem, aconteceu a mesma coisa com ela, só que ela não tinha esse apoio. Mas Deus preparou algo melhor para ela. Algo que não atrapalhasse a obra de Deus. E o interessante é que também, quando eu comecei a trabalhar, o horário a qual foi me dado era um horário a qual iria me privar. Iria me privar de estar na obra do Senhor. Então, o que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso ajudar minha família. Só que eu também não quero estar no trabalho onde vai me impedir de estar na obra do Senhor, onde cultuar a Deus, participar, né, dos momentos com os jovens, tudo. Eu não quero que isso me atrapalhe. E quando eu fui, né, começar a trabalhar e tudo, que meu patrão me chamou para, né, ali passar os horários para mim, o que aconteceu? Ele me deu os horários conforme não me atrapalhava de estar na igreja servindo a Deus. Glória a Deus. Agora eu não consigo estar muito tempo frequente por conta da distância, né? Sim. Mas graças a Deus, com os horários de trabalho, não me impede de estar na obra do Mas Senhor. o que é importante, Ingrid, que eu vejo em você é que você se envolve com a obra de Deus. É verdade. Isso é A gente tem que ter importante, dedicação. porque você não consegue estar por causa da distância, mas você está aí dedicada, está aí se envolvendo com a obra de Deus. não, Isso é importante. muito importante para você se sentir mais forte, Mais entendeu? longe. Porque Né? se a gente não fizer nada, a gente também esfria. Esfria. Perde a vontade, aí não tem Perde. como. É o que o pastor está sempre pregando, né? É. Sobre isso também tem a ver até com a união. Cada membro tem a sua função e cada membro do corpo é essencial. Sim. Então, se você não está, não é só você que vai se esfriar espiritualmente. As pessoas vão começar assim também a sentir. Sim. Não elas se esfriarem espiritualmente, mas assim, elas vão notar que você está ausente. Com certeza. Verdade. E você vai fazer uma falta. Vai. É uma coisa de um dedo que não está ali, né? E quando você não é muito frequente, e você não é muito frequente, você também não participa, se dedica aí na obra, participa de alguma coisa na igreja, seja do louvor, ou alguma coisa que você possa fazer ali, você acaba ficando muito na sua casa. Aí tem muitos jovens que acontecem igual a Ingrid falou, que às vezes começa a vir a depressão, Com a certeza. ansiedade, né? Porque hoje em dia a gente vê, né, o quanto isso está sendo no mundo, né, frequente. Como igual... se diz, é a doença do século, né? Sim, é a ansiedade, a depressão, né? E é por isso que, né, a gente como jovem tem que sair, né, para fora, tem que fazer a obra do Senhor para que a gente também possa edificar outras vidas, né? Verdade. Começar a falar, igual a gente lidar às vezes muito com muitos jovens, tem os adolescentes também na escola, né? Também no dia a dia deles ali, eles convivem com pessoas também desse estado, né? Sim. Que se encontram no momento passando, né, por uma ansiedade, né, um caso de depressão. Verdade. Por isso que a gente, como igreja, também tem que buscar de Deus justamente para isso, para ajudar outras vidas, Pra ajudar. né? Um tá edificando a outra vida. Sim, ser uma influenciadora, né? Com certeza. Ela vai Influenciar outros jovens. Com certeza. Eu falo no sentido de influenciar pro bem, influenciar outros jovens, adolescentes, a buscar Deus, a estar ali envolvido na obra do Senhor. Já é uma né? forma de evangelizar também, né? Totalmente. Isso. E Não- ninguém tá dizendo que, por exemplo, você não pode ter os seus momentos de lazer. Pode, Seus momentos sim, de com diversão, de certeza. jogar ali um videogame, de jogar ali um futebol, de uma... Isso é muito importante. que você Muito tá falando. importante falar Sim, isso, porque tudo na vida é um equilíbrio. É um equilíbrio. Com Né? certeza. Você não pode ali ficar Tem que numa... ter tempo pra tudo. Senão né? nem você entende o que você tá lendo da palavra. Se você ficar ali, nem você entende. Verdade. E às vezes é interessante porque, igual, né, a irmã citou sobre as amizades, né? Se a gente tem alguma amizade assim que afasta não... você de Deus. Sim. Aí não e o dá. interessante por conta de que às vezes a gente tem aqueles amigos, né, que fala, poxa, mas você só vive na igreja, você é crente, não tem tempo. Isso que eu ia Sim. comentar Você não aqui. tem tempo Pra fazer nada. Ai, você vai na Nossa, igreja. Vai na igreja. Vai na igreja de novo. Você tá na igreja, né? Sim, totalmente. Acontece isso comigo direto. É isso que é. Direto. Ah, Isso me é ligam. interessante. Ah, você pode tal dia. Pô, tal dia é culto. culto da sim, família. não Não dá, dá. mas de novo. Já mandaram carinha assim, ó. Aquela carinha assim.
Eu falo misericórdia. Isso que eu falei sobre influenciar. Sim. Aí vocês têm que influenciar eles de alguma maneira, Sim. para que eles venham entender, né, tudo isso. Com certeza. E quem sabe um dia eles ir cultuar também, né? E participar às do vezes culto. é até isso. E acredito também que muitos jovens adolescentes pensam assim: né, eu não vou pra igreja não, porque vai me privar da minha liberdade, eu não vou ter vida. Mas não é isso. Só que é o né, contrário, acontece. porque assim, ó, liberdade, na verdade, muitos não têm lá fora. Sim. Não é verdade? Porque, tipo assim, vamos supor que você é viciado no celular. Você é refém daquilo. Isso não é liberdade, porque você tá preso naquilo lá e certeza. se você não pegar, você não consegue viver, e você tem que mexer naquilo, ou até no jogo, se for viciado no jogo. Isso não é liberdade. Não. E às vezes Entendeu? as pessoas elas até tiram um pouco da importância. Tem vários amigos que são assim. Eles dizem que eles não são alcoólatras. Por exemplo, um exemplo. Tinha amigos, né? Porque automaticamente esses amigos, como Sim. você falou, se afastam. Mas, por exemplo, você vê que a pessoa tá toda semana indo numa festa. Tá toda semana bebendo. E se você me dizer que isso não é um vício, E tem é um muitos que vício. não E é conseguem, sério. tem E depois muitos que não consegue ficar sair. sem. Não consegue ficar sem. Isso é liberdade? Não é é. liberdade. Liberdade é servir a Deus, porque servindo a Deus é nós que escolhemos, que olhamos o Deus apresenta-nos o caminho. Ele fala: Jesus é o caminho. João 14:6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele nos apresentou o caminho que é Jesus. É nós que vamos vir, né? Para ele nos chama. Agora, é você que faz a sua escolha. Você quer qual caminho que você quer? O da bênção? Jesus O da deixou o perdição? livre-arbítrio, né? Você Cada quer o caminho um da vida escolhe. eterna ou você quer o caminho da morte eterna? certeza. Sim, e assim, eu não sei qual é que é o chamado das pessoas em específico. Eu não sei se o seu chamado é louvar, não sei se o seu chamado é profetizar, se é pregar. Mas eu sei que o seu chamado, o chamado de todo crente é bíblico, é pregar o evangelho, é evangelizar. Isso mesmo. É fazer Pregar o missões. evangelho é toda criatura. Até acho que devia ter um podcast aí só dedicado a isso. Dedicado a Só acho. missões. Você acha também, Ingrid? Com certeza. Eu acho. E aí, que conselho que vocês dão para os jovens aí, que tá aí nessa caminhada cristã, servindo a Deus, e ainda tá aí meio perdido e fala: mas eu não sei, eu tô sentado no banco aqui da igreja, nem sei o que eu vou fazer, nem sei o que é pra mim fazer. Olha, eu te aconselho, se você tá sentado no banco da igreja, levanta e vai fazer a obra. Isso Porque aí. ficar no comodismo não dá. Não dá. Não dá porque a gente tá caminhando pro fim dos tempos e Jesus tá voltando. Não dá pra ficar Isso, sentado, né? Não dá. Sentado Não não dá, dá. como diz. Mas é mesmo isso, você falou tudo. Sim, mas o meu conselho é: pega firme com Jesus. Porque, né, como a gente diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Sem Jesus, a gente vai ficar vagando pelo mundo, né? A gente vai viver sem... Não tem com como. vazio dentro da Não tem gente. como, né? Pode ter tudo, Com Jesus mas se é não a tiver vida Jesus, eterna. não tem nada. É verdade, totalmente. Quanto mais você faz as coisas para a obra, mais você está próximo de Deus Com certeza. e mais perto você está de encontrar o seu chamado. E Sim. tudo que fizer, faça com amor, com dedicação. E para os jovens que falam que não tem tempo aí, que não consegue conciliar, Vamos arrumar tem tempo, como porque conciliar, tempo né? tem. Tem como conciliar sim. Tem como conciliar. Seja uma pessoa mais organizada, até a missionária Edilane já fala direto Sobre organização. sobre isso, gestão de tempo. Se você tá vendo que tá no aperto, peça ajuda, porque muitos também não pedem, né? A gente sabe que isso é que a gente não falou, mas os jovens não pedem ajuda. É uma coisa que eu raramente eu pedia. Eu Pede tinha essa socorro. certa dificuldadezinha comigo. Pede Foi bom ter socorro. estudado, porque eu posso estar passando por um momento da minha vida, eu tinha essa dificuldade de pedir ajuda. E é interessante porque eu sempre falava: não vou incomodar ninguém não. E ficava guardando E é aquilo pra pior, mim. e é pior. Você tem que ter alguém de confiança para você Com conversar, certeza. para estar orando por você, né? Com Isso é certeza. muito importante. E se você tem pais cristãos, isso é importante também falar, pergunte a eles também. Sim, primeiramente, pergunte sem lá em contar casa. que tem bastante jovens, a gente não vai entrar diretamente nesse assunto, mas tem muitos jovens e adolescentes que eles não, às vezes não conseguem se abrir com os pais. Eles não Isso é conseguem, não tem, talvez não tenha aquela liberdade, ou na verdade não é nem porque os pais não deu essa liberdade, mas é dele mesmo, é do adolescente mesmo, do jovem mesmo. Às vezes é muito mais fácil ele abrir com alguém, que é de confiança, claro, que ele conheça, né? Mas é importante que os jovens conversem com alguém e se abram e peçam ajuda, como a Ingrid falou, né? A gente Quando tem, precisar. igual, né, toda igreja tem sua liderança, tem o pastor, né? Sim. E, né, eles estão sempre à disposição para estar aconselhando, né? Então, Aqui na ADAGAP tem o pastor Davi, que é uma benção aí, É. jovem. Se quiser conversar, vai Temos a lá. missionária Edilane A missionária também. Edilane, que é uma benção também. Tem os Que tá líderes, pronto para regentes. ouvir, né? Com certeza. Que é importante. Aqui você encontra apoio.
Encontra apoio. Sim. Em nome de Jesus. Bom, gente, vamos encerrar então esse podcast. Quer falar alguma coisa aí antes Não, de eu só acho que a encerrar? Ingrid fala demais. E eu já acho Uma que bênção. Fala demais. A Ingrid é uma Não travou. bênção. Elias também. Somos uma bênção. Mas bom, gente, então vamos encerrar esse podcast. Espero que possa alcançar aí os corações dos jovens. E você, jovem, quiser deixar seu comentário aí no nosso vídeo, deixa aí. O próximo assunto vai ser namoro cristão. Vamos ouvir a história do Elias. Não tem história. Então vai ouvir a história do Elias, hein, gente? Ó, se preparem, que eu vou querer saber aqui, ó. Tomara que até esse podcast começar tem alguma. Jesus vai pra ouvir a Rebeca. Olha aí, dele. Rebeca. Olha aí, Rebeca. Ai, valeu. Bom, nós vamos, graças a Deus. Ou vai achar que é uma Rebeca de verdade. Vai achar... Deixa eu pesquisar. Que Rebeca que é? Quem é Rebeca? Ai, ai. Essa parte você corta, tá? Essa parte. Não. Bom, gente, é isso aí. Vamos encerrar por aqui nosso podcast. Que o Senhor possa continuar abençoando cada um. Muito obrigada aos jovens. Que o Senhor possa continuar abençoando aí. Em nome do Senhor Jesus. Foi uma bênção para a glória de Deus. Tá bem, então. Amém. A paz do Senhor a Paz do todos. Senhor a A paz do Senhor. E foi.